Recordo-vos de que a ETE, que é o grupo ao qual pertence a Transinsular, ganhou o concurso para a concessão da Cabnave. O que é que este governo fez? O governo anulou este concurso por pressão da Câmara Municipal de São Vicente, porque há interesses deste governo e interesses imobiliários próximos deste governo nos terrenos onde está instalado a Cabnave, e a Cabnave irá ser deslocado daí, não interessa, por isso, aquela concessão. E o que é que ofereceram em contrapartida? Ofereceram em contrapartida à Transinsular de que ganhariam o concurso de transportes marítimos interilhas. Existe neste processo, vamos repetir, um mar de irregularidades. E isto é visível para toda a sociedade cabo-verdiana. Apenas a Transinsular é que apresentou a proposta, tendo o júri, por isso, avaliado a única proposta. Logo, a Transinsular, minhas senhoras e meus senhores, é a verdadeira vencedora do concurso. Somente os deputados do MPD cegamente é que não estão a ver estas irregularidades. Estão a defender o quê? Foram eleitos para defender o país, para defender a nação, para defender o interesse nacional e não o interesse de alguém. E, estranhamente, o júri decidiu não excluir a proposta da Transinsular e, portanto, não cancelar o concurso. O que fez o júri? Ultrapassando as suas competências enquanto júri, decidiu chamar a Transinsular para negociar, tendo-lhe solicitado a reformulação da sua proposta, desta feita para cumprir todos os requisitos do caderno de encargos. Este facto, do nosso ponto de vista, constitui uma irregularidade grave no processo de concurso. Há um favorecimento explícito e claro de uma única empresa e, portanto, os cabo-verdianos devem avaliar em que medida esta empresa está a cumprir, em que medida este governo está a cumprir com aquilo que prometeu aos cabo-verdianos. A não exclusão da proposta da Transinsular, a aceitação do início das operações da concessão com navios afretados aos armadores nacionais e a prestação de aval do Estado para o financiamento do início das operações da concessionária, do nosso ponto de vista, constitui um claro favorecimento da referida empresa em detrimento dos armadores nacionais que participaram no concurso, nomeadamente a Cabo Verde Fast Ferry e a Polaris, que nessas circunstâncias estariam também em condições de assumir a concessão. A empresa CVI Interilhas só foi criada porque houve uma intensa negociação entre o governo e a Transinsular após a conclusão, portanto, do concurso, para albergar os armadores nacionais. Nós trabalhamos com os armadores nacionais, fizemos N reuniões com eles. Os armadores nacionais têm 49% da Cabo Verde Interilhas. E só conseguiram ter essa porcentagem porque o governo também participou na montagem desta operação. E fizemos isto não com uma dádiva, fizemos isso com consciência e como sendo nossa obrigação enquanto Governo da República de Cabo Verde. O Estado de Cabo Verde, para poder colocar esses navios à disposição da Transinsular, comprou as obrigações da Cabo Verde Fast Ferry. Vejam lá. Comprou as obrigações da Cabo Verde Fast Ferry, mas não aceita dar aval à Cabo Verde Fast Ferry para continuar a operar. O que é isto? O que é que isto significa? O que é que isto significa? Este processo, como dissemos, Sr. Presidente, é um processo forjado. E todo o cabo-verdiano sabe que esse processo é um processo muito forjado. Quanto dinheiro é que a Transinsular colocou na Cabo Verde Interilhas? Não colocou dinheiro nenhum. O grupo parlamentar queria fazer um requerimento para se deliberar no sentido de o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito ser remetido ao Ministério Público. Cabe à mesa avaliar o requerimento do PCV e a avaliação da mesa, do ponto de vista jurídico, a avaliação justa é não aceitar o requerimento por contra leis. É isso. Está contra a lei. Portanto, não pode ser, a mesa tem que indeferir o requerimento. É isso. E nós não vamos votar em caso algum. Nós estranhamos o silêncio do Ministério Público neste processo. O Ministério Público já podia ter, efetivamente, averiguado
um processo tão turbulento, tão confusento e com muita reclamação de todas as partes. Portanto, nós, nesse aspecto, nós gostaríamos de dizer, mais uma vez, de pedir mais uma vez a intervenção do Ministério Público. Vamos passar para a apreciação do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o processo de concessão de exploração de serviço público, transportes marítimos e interilhas. É uma discussão de 1h30 e queria também informar os senhores deputados que a Comissão Parlamentar de Inquérito dos Transportes Marítimos e Interilhas foi criada pela Resolução nº 112/9 de 27 de março e que, em cumprimento do número 1 do artigo 22º da lei que define o regime jurídico dos inquéritos parlamentares, o correspondente relatório foi publicado no Boletim Oficial número 14, segunda série, de 31 de janeiro de 2020 e apresentado ao plenário para o debate que nós vamos iniciar. E é com esta informação que convido o Presidente da Comissão para a introdução do debate em causa. Por iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, a Assembleia Nacional criou, através da Resolução 112/2019 de 27 de março, a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a concessão do Serviço Público de Transporte Marítimo e Interilhas, tendo por objetivo averiguar como será garantido o serviço público nas ligações interilhas, que garantias foram prestadas ao Estado de Cabo Verde de que elas serão asseguradas de forma eficiente e a custos comportáveis, averiguar como será garantido o financiamento das operações e se não existiam alternativas de financiamento aos operadores nacionais para a renovação da frota e consequente assunção do Serviço Público de Transportes Marítimos e Interilhas. Averiguar se o contrato assinado com a empresa vencedora está de acordo com o caderno de encargos, se o Governo garantiu o cumprimento das leis vigentes e se respeitou as normas de transparência e de contratação pública no processo. O Governo, através da Unidade de Acompanhamento do Setor Empresarial do Estado, lançou a 30 de janeiro de 2018 o concurso público internacional por prévia qualificação, através do qual pretendia selecionar um parceiro estratégico com comprovada capacidade financeira, know-how e experiência neste ramo de atividade para, em regime de exclusividade, fazer a gestão e exploração do Serviço Público de Transporte Marítimo. O júri entendeu que na primeira fase, ou seja, pré-qualificação, o procedimento exigido às empresas concorrentes era apenas a manifestação de interesse, tendo em conta o estipulado no anúncio convite. Para a fase da prévia qualificação foram admitidas 6 candidaturas: a Polaris, a CV Line, a Palm Shipping Lines, Transinsular, West Africa Shipping Line e Cabo Verde Fast Ferry. Dessas 6, foram excluídas as candidaturas da Polaris e da Palm Shipping Lines e da CV Fast Ferry, com base no requisito da capacidade financeira. Para a segunda fase, ou seja, a fase do concurso propriamente dito, as empresas CV Line e West Africa Shipping Line não apresentaram proposta, tendo o júri avaliado uma única proposta da Transinsular. A Transinsular declarou à Comissão Parlamentar de Inquérito que pretendia operar a concessão com o afrutamento dos 5 navios existentes no país, pertencentes a Cabo Verde Fast Ferry e a Polaris, durante o período considerado de transição de 2 anos, que veio a concretizar-se. Desses 5 navios, só 2, pertencentes a Cabo Verde Fast Ferry, cumprem os requisitos do caderno de encargos. A Transinsular ganhou o concurso, foi-lhe adjudicada a concessão através de contrato de concessão assinado entre o Estado e a concorrente vencedora em 15 de fevereiro de 2019.
No âmbito do contrato de concessão, ficou estabelecida a possibilidade do Serviço Público de Transporte Marítimo Nacional viesse a ser prestado por uma terceira entidade com a participação de armadores nacionais. Assim, após a celebração do contrato referido supra, o Estado de Cabo Verde, para dar satisfação à Armação Nacional, negociou com a concessionária a constituição de uma empresa nacional integrada por armadores nacionais com a participação de 49% do capital social e a concessionária com a restante cota de 51% do capital. Em 29 de março de 2019, foi assinado entre a concessionária e 10 armadores nacionais o acordo para a constituição da Cabo Verde Interilhas, que assumiu a prestação do Serviço Público de Transporte Marítimo Nacional desde 15 de agosto de 2019. Ficou também claro que a violação do artigo 40 do Código de Contratação Pública, da fase de apresentação de manifestação de interesse, não constaram todos os documentos do procedimento, nomeadamente o programa de concurso e o caderno de encargos, o que impediu que os concorrentes tivessem todas as informações necessárias para as fases seguintes. Não foram definidos os critérios de avaliação da capacidade económica e financeira das candidaturas, nem a respectiva pontuação. Falha que, segundo os membros do júri, advém de lacunas encontradas no Código de Contratação Pública, argumento desvalorizado pelos membros da ARAP e que os armadores nacionais consideram ter contribuído para gerar dúvidas de interpretação e de entendimento dos conceitos, o que perturbou a constituição dos processos de candidatura, tendo muitos deles sido eliminados, nomeadamente as terminologias usadas a nível do anúncio de concurso e do programa, cito, ter capacidade para afetar a concessão uma frota de 5 navios ROPAX, fim da citação, e a nível do caderno de encargos, cito, ter forma própria que arvore exclusivamente a bandeira cabo-verdiana, fim da citação, entendidas como aquisição, compra de navios e que criaram fortes entraves aos armadores nacionais. A grelha de critérios de avaliação do concurso estabelecia um conjunto de critérios de exclusão, quais sejam a não apresentação do estudo de viabilidade económica e financeira e a idade média de navios superior a 15 anos. Para os restantes critérios, foram atribuídas pontuações de acordo com o seu grau de importância no processo. Nós entendemos, por isso, com base nesses critérios de exclusão, a proposta da Transinsular deveria ser excluída nos termos da disposição número 25.2 do Programa do Concurso e das alíneas I e J do artigo 98 do Código da Contratação Pública, por não ter cumprido com o requisito da idade dos navios na sua proposta. Mas, para além de não ter cumprido com este, que era um fator de exclusão, não cumpriu com outras cláusulas do caderno de encargos. Por exemplo, não apresentou o plano de investimentos previsto no caderno de encargos, ficando claro que não ia adquirir navios novos. Propôs afetar 3 navios afetados à concessão, esses tais navios obsoletos e sem condições, quando o caderno de encargos exigia 5 adquiridos. Apresentou um plano de exploração diferente do programa de concurso, com menos rotas e menos frequências. Tudo isso, a nosso ver, em claro incumprimento do artigo 20 do programa de concurso, que estabelece a não admissão de propostas variantes no procedimento. E, estranhamente, o júri decidiu não excluir a proposta da Transinsular e, portanto, não cancelar o concurso. O que fez o júri? Ultrapassando as suas competências enquanto júri, decidiu chamar a Transinsular para negociar, tendo-lhe solicitado a reformulação da sua proposta, desta feita para cumprir todos os requisitos do caderno de encargos. Este facto, do nosso ponto de vista, constitui uma irregularidade grave no processo de concurso e as contradições havidas durante as audições dão-nos razão. Confrontados com as deficiências e as irregularidades no processo, os membros do governo e mesmo os membros do júri contrapuseram que o processo foi seguido e validado em todas as suas fases pela ARAP, no pressuposto de que a ARAP não as deixaria passar. Contudo, os auditados
Dirigentes da ARAP rejeitaram categoricamente esta afirmação, dizendo que a reguladora não podia nem devia intervir nas fases seguintes do processo e que só interveio no julgamento das reclamações apresentadas pelos concorrentes durante a primeira fase. A Transinsular declarou à Comissão Parlamentar de Inquérito que pretendia operar a concessão com o afretamento de 5 navios existentes no país, os tais obsoletos e sem condições, pertencentes a Cabo Verde Faceferre e a Polaris, o que veio a concretizar-se. Desses 5 navios, só 2, pertencentes a Cabo Verde Faceferre, cumprem os requisitos do caderno de encargos, quando, entretanto, perante o júri, já teria afirmado o seu compromisso de cumprir todos os requisitos. O caderno de encargos indicava que os navios a afetar a concessão deviam ser adquiridos pela concessionária. E, na fase da pré-requalificação, um concorrente perguntou se os navios podiam ser afretados ou se tinham de ser propriedade da concessionária. No seu esclarecimento número do ponto 15.2 de 2018, o júri respondeu o seguinte, cito, os navios não podem ser afretados. O objetivo é garantir a continuidade da prestação do serviço público em caso de suspensão, resgate ou rescisão da concessão. Os navios devem ser adquiridos pela concessionária. Fim da citação. Desse esclarecimento, os armadores nacionais declararam à CPI ter entendido que deveriam comprar os navios. A não exclusão da proposta da Transinsular, a aceitação do início das operações da concessão com navios afretados aos armadores nacionais e a prestação de aval do Estado para o financiamento do início das operações da concessionária, do nosso ponto de vista, constitui um claro favorecimento da referida empresa em detrimento dos armadores nacionais que participaram no concurso, nomeadamente a Cabo Verde Faceferre e a Polaris, que nessas circunstâncias estariam também em condições de assumir a concessão. Nesse quadro, o requisito de capacidade financeira que ditou a eliminação desses 2 concorrentes revela-se claramente injusto. Injusto porque, antes do concurso, os armadores nacionais tinham apresentado ao Governo uma proposta para a assunção da concessão, que correspondia praticamente às mesmas condições em que a Transinsular iniciou as operações. Essa proposta incluía um plano de renovação da frota em 5 anos, precisando para essa renovação do aval do Estado. O Governo não se mostrou disponível para avalizar a aquisição de navios pelos armadores nacionais, mas não hesitou em prestar o aval à concessionária liderada pela Transinsular. Entendemos que com as condições e garantias atribuídas à concessão, ou seja, com o seu déficit de exploração totalmente coberto e as suas contas equilibradas pelo Estado, para além do pagamento pelo Estado de 10% das receitas totais como remuneração da concessão, independentemente dos custos em que incorre na exploração, os armadores nacionais não teriam nenhuma dificuldade em assumir a concessão e o Estado não correria nenhum risco em prestar-lhes o aval para a renovação da frota. Criou-se algum ruído sobre eventual falta de documentos no início do concurso. No entanto, conforme consta no relatório, o júri entendeu que na primeira fase, ou seja, na prévia qualificação, o procedimento exigido às empresas concorrentes era apenas a manifestação de interesse, tendo em conta o estipulado no anúncio ou convite. Por outro lado, os membros do júri foram unânimes em considerar que o Código de Contratação Pública é omisso quanto ao timing de apresentação dos documentos, designadamente o programa de concurso e o caderno de encargos. Logo, esse argumento é falso. Criou-se também algum ruído de que a Transinsular foi beneficiada, pondo em detrimento as demais empresas concorrentes. Contudo, conforme consta no relatório, para a fase da prévia qualificação foram admitidas 6 candidaturas. Dessas 6 candidaturas foram excluídas 3, permanecendo 3 no concurso, inclusive a Transinsular. Para a segunda fase do concurso, propriamente dito, apenas a Transinsular é que apresentou a proposta, tendo o júri, por isso, avaliado a única proposta. Logo, a Transinsular, minhas senhoras e meus senhores, é a verdadeira vencedora do concurso. Criou-se uma outra especulação, dessa feita de que a Transinsular teria violado os pressupostos do programa do concurso e do caderno de encargos, mas que, mesmo assim, o júri teria aceitado a sua proposta.
Contudo, isto é falso. Ora, perante o júri, a Transinsular não só aceitou cumprir as exigências do caderno de encargos, como também apresentou uma declaração neste sentido. Em resumo, senhores deputados, duas breves notas. A Transinsular ganhou o concurso de forma legal e transparente. O Governo dá uma especial relevância aos armadores nacionais. A nova empresa, Cabo Verde Interilhas, integra 10 armadores nacionais, com uma participação de 49% do capital social, e os mesmos fazem parte do Conselho de Administração da empresa. Tudo isto graças ao bom desempenho do Governo de Cabo Verde. Não, acho que, de facto, fazendo uma análise objetiva e real de factos, fica comprovado, seja para depoimentos, seja para documentos que a CPI recebe, mas na 30 de janeiro, o Governo lança um concurso público internacional para prévia qualificação e fixa um conjunto de condições. 7 anos de prestação de serviço marítimo de experiência, equipa de gestão com perfil e competências, comprovar a capacidade para feita concessão, frota de 5 navios ROPAX com menos de 15 anos de vida, capacidade financeira verificada para análise de volume de negócio nos últimos 3 anos, assim como resultados líquidos. Agora, outra pergunta, mora que é possível exigir uma empresa que está a ser criado uma experiência de 7 anos? Ali está começa uma primeira questão. Condições fixadas, portanto, para armadores nacionais, foi de bem até 25%, portanto, de ações naquela nova empresa. Portanto, logo, fica claro a estratégia de governo na lança concurso, naquelas condições lá, foi com a intenção de excluir armadores nacionais, portanto, de concurso. Um daqueles requisitos também que tinha sido colocado era questões financeiras. Mas a questão financeira, logo na segunda fase, esqueceram dele. Portanto, bem ter fim de que pedido ninguém qualquer essa capacidade financeira, portanto, para avanço com o concurso. Que as empresas que passam para a segunda fase de concurso, que reclama uma caderno de encargos, está falava claramente tinha frota de 5 navios, portanto, tinha barco de boa, porque inclusivamente na contrato de concessão tem cláusula que está falando se caso coisas cada direito, mas que as frotas te reverte para o Estado. Agora, se você tem nem sequer frota, uma hora que não estava aplica, portanto, aquela norma de contrato de concessão. Mas outra para insistência, resiliência, portanto, de armadores nacionais na tenta ganha, portanto, concurso. Eles saem no mercado, eles conseguem, inclusivamente, identificar barcos. Faltava só dinheiro, portanto, para se comprar barco. Eles bem pedem ao governo, portanto, aval. O governo fala assim, não, panhos que tem aval. Portanto, o governo nega aval a armadores cabo-verdianos, que já estava pronto para trazer que 5 navios, portanto, que exigido na concurso. Portanto, quando o governo nega de aval, foi a machadada final. Portanto, tudo coisa acaba, portanto, em relação a armadores nacionais. Mas é bom que cabo-verdianos saibam, mas afinal, esse aval que o governo nega a armadores cabo-verdianos é bem da CV Interilhas. Portanto, é da uma empresa que capital maioritário que é nacional. Portanto, não está claro, mas não está diante de um seguinte facto. O governo efetivamente abre um concurso para transportes marítimos, e inicia no concurso e termina na ajuste direto. Exatamente porque concurso que chega à conclusão, para que teve nenhum vencedor, e o governo, portanto, vai para ajuste direto com a empresa Transinsular. O governo interferiu no trabalho do júri? Se sim, quando e onde? O governo interferiu no trabalho da ARAP? Se sim, quando e onde? É que não basta dizer, é preciso fazer. Meus senhores,
A Transinsular ganhou o concurso, mas o governo de Cabo Verde, preocupado com o trabalho, com os armadores nacionais, depois de ganho o concurso, o governo de Cabo Verde negociou com a Transinsular, portanto, a criação de uma entidade terceira nova, que é, portanto, com quem se ocupa da ocupação, da concessão. Portanto, é para ficar bem claro, para apontarmos os pontos nos is. A empresa CVI Interilhas só foi criada porque houve uma intensa negociação entre o governo e a Transinsular após a conclusão, portanto, do concurso, para albergar os armadores nacionais, de modo que, e claro que a Transinsular acedeu. E foi o governo que negociou com a Transinsular para, no âmbito da CVI Interilhas, portanto, se afretar os navios da Polaris e da Fast Ferry. Porquê? Até porque, repare, nós temos que arranjar uma solução para esses navios. E não dá pergunta ajuste direto para Modi. Para Modi, empresa que acaba para dado, portanto, esse setor, fala claramente no documento, se documento escrevido, mas que lamenta que se tem condições de cumprir aqueles requisitos que foi exigido. Portanto, foi claramente no documento. Mesmo assim, júri ignora, portanto, fala não bem. Governo entra, ali que o governo entra, senhor deputado João Gomes. O governo entra e fala, não, bem para Modi, nós não também paga tudo o prejuízo que tem durante a concessão, 300 e tal mil conto para ano, e está no contrato de concessão, anualmente o governo tem que dar aval para reforço da tesouraria, e é falar também, mas está a pagar 10% de resultado de exploração. E a gente, não condições de equilíbrio, falando quem que está certo, uma coisa de aquele lá. É claro que é aquele lá que de facto foi estratégia adotada, e empresa, portanto, que o governo entrega, que ganha concurso, ele é que compromete na põe 5 navios, mais somente apoio só 3 navios, e é que aceita, portanto, 13 navios com menos de 15 anos de idade. Mais grave, é que apresenta plano de investimentos que é obrigatório, portanto, na cadeia de encargos, foi completamente ignorado. E a caceta cumpre tudo que as linhas que estava traçado. Ou seja, empresa que cumpre nenhum daqueles requisitos que tinha sido inicialmente fixados e acaba, portanto, para entregado, portanto, a esse setor. Mas, nesse momento, qual que é a situação que nós não temos? O governo mata uma empresa nacional que foi Cabo Verde Fast Ferry, que socorre o país durante vários anos nas ligações, portanto, sobretudo com a parte sul de ilha. Portanto, investimento de imigrantes, que agora o governo de Santa Flama quer promover. Portanto, foi frustrado aquele investimento que imigrantes fazem. E não te pergunta qual que é o investimento que as novas empresas iam fazer. Nenhum testão nesse momento as novas empresas, portanto, fazem investimento. Portanto, o governo dela volta para buscar dinheiro na banco, e o governo assume responsabilidade de pagar todo o prejuízo. E prejuízos que para a empresa, de acordo com o estudo que é fazer, mas ele estava tendo prejuízo durante todo o período de concessão, durante 20 anos. Agora, imagina, se o governo te paga todo o prejuízo, cabe te paga mais 10%, portanto, de valor de exploração, para que ter resultado positivo? Portanto, só se é doido. Portanto, se o governo te paga todo o prejuízo, cabe te paga 10% de exploração, bom, o que tem necessidade de busca resultados positivos. Ou seja, Cabo Verdeano só suporta 100% custos, portanto, de má opção, portanto, que o governo fazer, de um processo intransparente e que foi tão somente para privilegiar, portanto, determinadas empresas e viola flagrantemente, portanto, tudo o leis que não tem em matéria de contratação pública. Muito obrigado. Senhor deputado, a nova empresa que surge, não surge do concurso. O concurso determinou como vencedor a Transinsular. A Transinsular é que tem o direito sobre a concessão dos transportes marítimos em Cabo Verde. A nova empresa surge por uma proposta do governo. A Transinsular
para Transinsular se abrir à participação dos armadores nacionais que vocês tanto querem defender, e o acordo, chega-se ao acordo de se constituir uma nova empresa que vai funcionar. E essa nova empresa é participada em 49% pelos armadores nacionais. Portanto, é falso que a nova empresa surgiu do concurso e é falso que a nova empresa recebeu um ajuste direto. O ajuste foi através do concurso e foi a Transinsular que ganhou o concurso, um concurso internacional. Durante vários anos eu vi os navios da Fast Ferry serem diabolizados pelo MPD em Cabo Verde. Mas o interessante é que neste momento, sem esses navios, o que é que nós tínhamos neste momento sem os navios da Cabo Verde Fast Ferry? O que é que seria da concessão que a Transinsular recebeu se não tivéssemos neste momento os navios da Cabo Verde Fast Ferry? Os navios da Cabo Verde Fast Ferry passaram de navios que não tinham nenhuma condição para operar nos transportes marítimos em Cabo Verde para serem a solução para a concessão que a Transinsular recebeu. Então a pergunta é simples. Então porquê é que a Cabo Verde Fast Ferry não continuou como concessionária como era? Porque a Cabo Verde Fast Ferry já tinha concessão dos transportes marítimos de Praia Fogo Brava. Tinha a concessão dos serviços mínimos dos transportes marítimos Praia Fogo Brava. Porquê é que não continuou? Porque é que todos estes recursos que hoje são colocados à disposição de uma concessionária que é maioritariamente detida pela Transinsular e, portanto, que é da Transinsular essencialmente, porque é que a Cabo Verde Fast Ferry não beneficiou desses recursos que o Governo, numa nova política de transportes, decidiu colocar à disposição dos transportes marítimos, cobrindo os déficits de exploração. Porque o problema que a Cabo Verde Fast Ferry teve, e diga-se de passagem, a Cabo Verde Fast Ferry foi um projeto privado de iniciativa de cabo-verdianos da diáspora dos Estados Unidos da América. Não foi um projeto de nenhum governo. Foi um projeto privado da iniciativa de cabo-verdianos da diáspora americana. Essencialmente pessoas da Brava com a preocupação de resolver o problema do transporte para Brava. E essa é a gênese da Cabo Verde Fast Ferry. O Governo só deu o suporte necessário para ajudar essa iniciativa a se pôr de pé, como era absolutamente natural, sobretudo num setor em que o país precisava, efetivamente, de investimentos. E apareceram cabo-verdianos disponíveis para avançar com uma iniciativa corajosa dessa natureza. E o que é que esses cabo-verdianos receberam agora? Foi-lhes retirada a concessão, os seus meios são colocados à disposição de uma concessionária dominada por uma empresa diferente, que veio, que não trouxe absolutamente nada. Eles fizeram todo o esforço de investimento, mantiveram a empresa ao longo de todos esses anos e perdem a capacidade de operar nos transportes marítimos a favor de quem devia trazer 5 navios e devia ter capital e know-how para operar a concessão. Esta é que é a realidade. Por mais voltas que a gente possa dar a essa questão, é impossível fugir a essa constatação clara. Os armadores nacionais foram preteridos a favor de uma entidade externa que nada trouxe, até agora, em acrescente para o transporte marítimo interilhas. E não me digam que a situação de transportes é melhor, porque há mais linhas.
os armadores nacionais, se tivessem tido a concessão, cumpririam esse calendário de rotas, como já tinham proposto ao Governo cumprir esse calendário. Portanto, o calendário de rotas que o Governo definiu podia ser cumprido pelos armadores nacionais, que até apresentaram uma proposta ao Governo com isso, com um plano para cumprir esse calendário de rotas. Simplesmente disseram, nós vamos começar com os navios que nós temos, que é a situação atual, e vamos fazer um plano de modernização da frota ao longo de 5 anos, e para isso precisamos do apoio do Governo para avalizar os nossos pedidos de financiamento para a aquisição desses navios. O Governo não aceitou avalizar. E qual era o risco que o Governo ia correr com esse aval? Nenhum. Como não correu nenhum risco com o aval concedido à Transinsular. Porquê? Porque se o Governo aceita pagar indemnizações compensatórias, tem garantias relativamente ao aval prestado. Ou seja, não há nenhuma razão que justifique o preterir dos armadores nacionais, a não aceitação da proposta dos armadores nacionais e aceitar uma proposta da Transinsular que não cumpria com os requisitos do caderno de encargos, até hoje não cumpre, e Deus sabe lá se um dia virá a cumprir. Esta é que é a questão essencial, e está líquido e transparente em toda a documentação que nós vimos desse processo. Para mim, o essencial de tudo isso é nós termos efetivamente optado nessas condições por tirar os armadores nacionais do domínio de um setor, do setor de transporte marítimo e interilhas, e ter entregue a uma entidade externa sem razão para isso. Obrigado. O senhor deputado Manuel Inocêncio disse aqui que a Cabo Verde Fast Ferry é uma iniciativa privada, foi uma iniciativa privada de pessoas que quiseram resolver o problema de transporte aqui em Cabo Verde. Em parte é verdade. Cabo Verde Fast Ferry teve um início privado, mas tenho aqui à minha frente o relatório de contas de 2016 e no capítulo dos acionistas o Estado de Cabo Verde tem 56% da Cabo Verde Fast Ferry. E eu queria lhe perguntar como é que chegamos a essa condição? Como é que chegamos a essa condição? E mais, Cabo Verde Fast Ferry tinha em 2006 um passivo de 2,4 milhões de contos negativos e um capital próprio de 633 mil contos negativos. Como é que chegamos nessa situação, senhor deputado? Sendo Fast Ferry um projeto de privados, de facto era um projeto inicialmente de privados, digam porque é que o Estado, que Vossa Excelência era ministro, na altura, cash, logo ao início, investiu na Fast Ferry 15 milhões de euros. Responda, diga-me que é mentira. 15 milhões logo no arranque da empresa. Diga-me. E, olha, e para concluir, sabe uma coisa, senhor deputado, ex-ministro? Os nossos patrícios, portanto, nos Estados Unidos, que investiram as suas poupanças na aquisição, portanto, das obrigações, sabe, eles jamais viriam um centavo de retorno. Não fosse, não porque a empresa faliu, não fosse este governo, eles não receberiam um centavo do que estão a receber. E mais, vocês, no vosso tempo, nem pagavam a Cabo Nave, portanto, as reparações desses navios que estavam constantemente lá. Portanto, é preciso, esta é uma questão muito complexa, temos que ter alguma calma e tratar esta questão com serenidade. Agora, quem teve responsabilidade não deve esconder-se, porque já não é governo e deve assumir a sua responsabilidade. Responda mais questões que eu coloquei, por favor. A Cabo Verde Fast Ferry foi, de facto, uma iniciativa privada e felizmente, que esses cabo-verdianos tiveram essa iniciativa. Senão, a situação de transportes marítimos em Cabo Verde, neste momento, seria um verdadeiro desastre. O Estado não investiu inicialmente na Cabo Verde Fast Ferry. Não é verdade. O senhor está mal informado. O que o Estado fez foi um acordo de prestação de serviços mínimos de transporte marítimos
no quadro da lei existente e adiantou a Cabo Verde Face Ferry o montante, o pagamento da concessão de serviços mínimos durante um ano para ajudar a Cabo Verde Face Ferry a reunir as condições para ter acesso ao financiamento para a aquisição dos navios. E um Estado que faz isto faz muito bem. Contribui para resolver um problema. Antecipou o pagamento de um serviço que a Cabo Verde Face Ferry ia prestar. Portanto, não é o investimento do Estado, a iniciativa foi efetivamente privada. A evolução do processo levou mais tarde o Estado a entrar com o navio na Cabo Verde Face Ferry e a entrar no capital da empresa. E o vosso governo, se no governo do PICV o Estado tinha 56%, agora o Estado tem 90% e não sei quantos por cento. Agora o Estado é o dono da Cabo Verde Face Ferry. Porque, vejam, o Estado de Cabo Verde, para poder colocar esses navios à disposição da Transinsular, comprou as obrigações da Cabo Verde Face Ferry. Vejam lá. Comprou as obrigações da Cabo Verde Face Ferry, mas não aceita dar aval a Cabo Verde Face Ferry para continuar a operar. O que é isto? O que é que isto significa? O que é que isto significa? Quanto aos prejuízos de exploração da Cabo Verde Face Ferry, vejam, nós fomos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, nós conhecemos todos os documentos, todos nós. Qual é o prejuízo que está previsto na exploração da concessão ao longo dos próximos 20 anos? O estudo de viabilidade da Transinsular prevê um prejuízo de exploração ao longo dos 20 anos da concessão de cerca de 11 a 12 milhões de contos. A Cabo Verde Face Ferry tinha prejuízo, é evidente, porque o transporte marítimo interilhas em Cabo Verde é estruturalmente deficitário. E, portanto, o Estado andou todo o tempo a apoiar a Cabo Verde Face Ferry, e muito bem. Como vai continuar a apoiar a Cabo Verde Interilhas, porque se o Estado não entrar com as indenizações, a Cabo Verde Interilhas vai à falência em 2 dias. E, sobretudo, pela forma como a Cabo Verde Interilhas está a explorar a frota. Um dos navios que a Cabo Verde Interilhas tem em operação custa os olhos da cara. E nós estamos a pagar esse custo. Não, mas é verdade, mas custa os olhos da cara. Custa muito mais do que os navios da Cabo Verde Face Ferry em sua exploração. E o Governo não está a hesitar, não está a dizer a Cabo Verde Interilhas para retirar esse navio da frota, porque precisa desse navio para garantir o transporte. Mas vai pagar muito dinheiro, porque esse navio, a exploração desse navio é altamente penalizante pela exploração da empresa. A questão que me tem que responder é porque é que os armadores nacionais não seriam capazes de prestar este serviço. Essa é a grande questão que têm que me responder. Nós estamos perante uma situação em que, claramente, há uma solução que todos contestam, não satisfaz a ninguém, o processo não arranca convenientemente, há como se assumiu aqui no relatório, há um favorecimento explícito e claro de uma única empresa e, portanto, os cabo-verdianos devem avaliar em que medida esta empresa está a cumprir, em que medida este governo está a cumprir com aquilo que prometeu aos cabo-verdianos. Há um documento de 2015 da então ministra a reconhecer que os armadores nacionais não têm condições para assumir a linha marítima em Cabo Verde. Documento escrito portanto, Ministério ao tempo do PICV. Segundo, Sr. Presidente, se os armadores nacionais aceitaram todas as regras, aliás, houve uma primeira fase, concorreram, a segunda fase desistiram do concurso, porque disseram claramente que não estavam em condições de concorrer. Não foram expulsos, desistiram, não apresentaram-se à segunda fase do concurso. Senhora Deputada Joana Rosa, os armadores nacionais não desistiram de participar na segunda fase. Foram eliminados. Foram eliminados com base no critério de
capacidade financeira, portanto não estavam em condições, não podiam participar. Outros armadores é que não participaram, não os nacionais. A Cabo Verde Face Ferre e a Polaris foram eliminados na primeira fase por causa da capacidade financeira. Mas os senhores continuam a insistir nessa de nós estarmos a defender os operadores armadores nacionais. Isto é crime. Defender os armadores nacionais é algo condenável. Sobretudo defender os armadores nacionais em circunstâncias em que eles se propuseram a prestar um serviço que podiam prestar e preferiu-se ir buscar uma entidade externa para dar melhores condições do que se dá aos armadores nacionais para prestar esse serviço. Isto é condenável. Condenável é o que os senhores fizeram. Condenável é. E senhor deputado João Gomes, o Código de Contratação Pública diz que em circunstâncias em que é possível continuar com o processo de concurso, eu conheço muito bem o Código de Contratação Pública, deve-se continuar. Mas o Código de Contratação Pública também tem artigos que são muito claros em relação à eliminação de propostas que não cumprem os requisitos do Código de Contratação Pública. Neste caso, o que nós indicamos, não é? Portanto, a proposta da Transinsular não cumpriu nem de perto nem de longe com os requisitos exigidos no caderno de encargos. O senhor sabe muito bem. O senhor sabe e muito bem, não é? O júri decidiu continuar porque quis continuar. Não. Não sei se tinha instruções, mas quis continuar. Quis continuar. Mas já ao continuar, introduziu um fator de injustiça grave. Por isso é que há uma grande irregularidade nesse processo. Porque aceitou uma proposta que não cumpria com o caderno de encargos e já tinha eliminado outras empresas por não cumprirem com os requisitos do caderno de encargos. Portanto, introduziu um fator de injustiça e de desigualdade grave. E mais, para além disso, depois da contratação, o governo aceita que a concessionária opera até hoje sem cumprir com as condições mínimas do caderno de encargos. E mais ainda, diz-se aqui que os armadores nacionais, a Face Ferre era falida e não tinha dinheiro. Mas quanto dinheiro é que a Transinsular colocou na Cabo Verde Interilhas? Quanto dinheiro é que a Transinsular colocou na Cabo Verde Interilhas? Não colocou dinheiro nenhum. Foi ao banco para operar, foi ao banco buscar crédito com um aval de cerca de 500 mil contos dados pelo Estado de Cabo Verde. Esta aqui é a realidade. Por mais voltas que se dê, é impossível sair desse ciclo. É impossível. Há um claro favorecimento de uma entidade em detrimento. Obrigado, senhor deputado. Senhor deputado, tem que terminar. Existe neste processo, vamos repetir, um mar de irregularidades. E isto é visível para toda a sociedade cabo-verdiana, para os armadores nacionais, para os deputados. Somente os deputados do MPD cegamente é que não estão a ver estas irregularidades. Estão a defender o quê? Foram eleitos para defender o país, para defender a nação, para defender o interesse nacional e não o interesse de alguém. A Cabo Verde Face Ferre, Sr. Presidente, foi obrigado a entregar os navios quando a gestão desses navios já, portanto, já mostravam, já indicavam resultados líquidos positivos. Mas o que é? Eu às vezes, de facto, interrogo-me a mim. Os deputados da nação são eleitos para quê? Respondam depois.
Respondam depois, tenham calma. Eu estou com tempo à vontade. Não me preocupem. Portanto, os deputados da nação são eleitos para defenderem o interesse nacional. O interesse nacional. Defendam o interesse nacional, se faz favor. Não defendam mais ninguém. Este processo, como dissemos, Sr. Presidente, é um processo forjado. E todo o cabo-verdiano sabe que esse processo é um processo muito forjado. Obrigado. Vários deputados do PSV, a próprio Cid já disse que vai à Procuradoria-Geral da República pedir a anulação do contrato. Sr. Presidente, isto é uma ofensa a mim, aos deputados da nação e aos cabo-verdianos. Os transportes estão muito melhores. Estão a servir os cabo-verdianos e as ilhas de Cabo Verde. Não há comparação com o passado. Portanto, eu aqui senti-me ofendido e fiz esta intervenção a defender a honra dos deputados do MPD que apoiam o governo nesta medida e a defender o serviço que estamos a prestar nas ilhas e ao serviço das explorações das ilhas de Cabo Verde. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. É claro que não houve ofensa, coisa nenhuma, mas o colega, de facto, que antecedeu e que achou que nós ofendemos, ele tem posicionado como um autêntico embaixador do Cabo Verde Interilhas. Ele tem que dizer ao povo cabo-verdiano em que lado está. Certamente, do lado do povo que o elegeu, ele não está. Ele devia, de facto, estar ao lado do povo que o elegeu. Mas, infelizmente, não. Sr. Presidente, eu termino a minha intervenção porque, de facto, não houve ofensa e isto foi um subterfúgio que o deputado arranjou porque não tem tempo para poder, de facto, falar sobre isso. Eu estive na Comissão Parlamentar de Inquérito, eu ouvi com os dois ouvidos todas as audições que nós fizemos. Ele não esteve. Obrigado, Sr. Se ele estivesse, de facto... Terminou o seu tempo. Terminei. Obrigado. Nós trabalhamos com os armadores nacionais. Fizemos N reuniões com eles. Os armadores nacionais têm 49% da Cabo Verde Interilhas. E só conseguiram ter essa porcentagem porque o governo também participou na montagem desta operação. E eles sabem disso, reconhecem isso, e fizemos isso não com uma dádiva, fizemos isso com consciência e como sendo nossa obrigação enquanto Governo da República de Cabo Verde. E os armadores nacionais estão na empresa, têm 49% da empresa, fazem parte da gestão da empresa e fazem parte da solução do problema dos transportes marítimos em Cabo Verde. E é falso, mais uma vez, em como as garantias que foram dadas, ou que foi dada a Cabo Verde Entre Ilhas, é para trazer barcos ou é para comprar barcos. Se estamos a falar de 5 barcos, quantos milhões não precisaríamos de garantias para termos 5 barcos em Cabo Verde? A garantia que foi dada é para a operação no mercado interno, com contra-garantia do valor que está previsto para compensar a indemnização compensatória. Uma garantia com uma contra-garantia, risco zero para o Estado de Cabo Verde. O cadeia de encargos tem um prazo para que os 5 barcos estejam em Cabo Verde. E a Cabo Verde já sabe em como, se o cronograma não for respeitado, que o governo tem os poderes para executar a concessão. O contrato de concessão tem de ser cumprido, mas há um faseamento na substituição dos barcos. É do interesse de Cabo Verde que a substituição fosse feita de forma organizada, de forma planificada, para que possamos otimizar os custos desta operação. E o primeiro barco novo já chegou e os outros virão, para que o contrato seja respeitado. Faça sol ou faça chuva. E se o contrato não for respeitado, o governo de Cabo Verde tem os poderes para executá-lo e para garantir que o contrato seja respeitado. E nós temos as condições para o efeito. Nós sabemos que, e repetimos que este processo é um processo que ainda está cheio de confusão. Só para ver, o inspetor é instaurado um processo disciplinar só por exigir documento, portanto, para dar continuidade ao seu trabalho. De qualquer forma, o que é que nós estamos aqui a dizer, Sr. Presidente? Nós estranhamos o silêncio do Ministério Público neste processo.
o Ministério Público já podia ter efetivamente averiguado um processo tão turbulento, tão confusento e com muita reclamação de todas as partes. Portanto, nós, nesse aspecto, nós gostaríamos de dizer, mais uma vez, de pedir mais uma vez a intervenção do Ministério Público na defesa do interesse nacional. Muito obrigado. Caminhando para o fim do debate do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, tendo constatado um conjunto de irregularidades e de procedimentos fora das normas que deveriam ser feitas, tendo constatado que os armadores nacionais foram preteridos durante todo o processo de concurso para, no final, serem, digamos, chamados a participar quando poderiam e tinham condições de participar durante todo o processo e ganhar o concurso, considerando que há várias leis que foram violadas, o grupo parlamentar queria fazer um requerimento para se deliberar no sentido de o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito ser remetido ao Ministério Público para averiguar todo este processo, esclarecer a opinião pública e decidir sobre o cumprimento das leis da República. Dizer-vos uma coisa só. O MPD não teme de nada. Podem entrar, podem pedir investigação criminal, tanto o PCV quanto o CID, que nós vamos, se calhar, nós não vamos fazer tal como a vossa líder fez, queixar-se de si mesma. Nós vamos dizer ao PCV, tribunal está aberto, procuradoria está aberta, podem apresentar queixa que quiserem, vamos dar todos os documentos que quiserem. Se não tiverem, acho que já estão na posse de todos os documentos, tiveram pouco tempo de ler a matéria, porque nem o presidente da comissão soube quantas empresas que estiveram habilitadas. Por via disso, a culpa não é nossa se o PCV não fez a gestão correta do processo. E o MPD não tem nada a temer. Mãos limpas, consciência tranquila e foco na governação do país. Senhor Presidente, podem apresentar queixa à Procuradoria. Senhores deputados, vamos votar o requerimento. Quem vota a favor do requerimento? Obrigado. Quem vota contra? Senhora deputada e líder parlamentar do MPD, estamos no processo de votação. Um momento. Estamos num processo. Senhoras deputados, senhora deputada, pede a palavra para que fim? Interpelar a mesa. Tenha bondade, senhor deputado. Senhor Presidente, o PCV fez intervenções 2 vezes e a bancada do MPD só uma vez. Primeiro, injustiça. Primeiro. Segundo, o Senhor Presidente tem o regime jurídico. O artigo 22 do regime jurídico diz que a resolução tem que ser apresentada juntamente com o relatório. Não foi. Cabe à mesa avaliar o requerimento do PCV. E a avaliação da mesa, do ponto de vista jurídico, a avaliação justa é não aceitar o requerimento por contra-leges. É isso. Está contra a lei. Portanto, não pode ser, a mesa tem que indeferir o requerimento. É isso. E nós não vamos votar em caso algum. Portanto, perante uma questão de ilegalidade. Obrigado. Senhores deputados, a sessão está suspensa por 5 minutos para uma conferência de representantes. Vamos retomar os trabalhos no âmbito e no quadro da conferência dos líderes, dos grupos parlamentares. Discutimos a situação do inquérito parlamentar, o relatório que diz, portanto, e no regime jurídico de inquéritos parlamentares, diz claramente no seu artigo 22º, no 5º ponto, que terminar a discussão proceder-se-á a votação dos projetos de resolução que tiverem sido apresentados.
A mesa não recebeu e os sujeitos parlamentares já não têm tempo para apresentar as tais resoluções. Portanto, não temos resoluções e aí termina o debate. Entretanto, houve a interposição de um requerimento ao abrigo do 121 do nosso regimento para votação, para o envio do relatório ao Ministério Público e que não tem base legal no regime jurídico dos inquéritos parlamentares, pelo que a mesa não aceita o requerimento. Senhor deputado Rui Semedo, pede a palavra para que fim? Para recorrer da decisão da mesa. Tenha bondade, senhor deputado. Senhor Presidente, como eu estou ciente de que a qualquer momento a mesa pode decidir e a plenária tomar a decisão de voto sobre o que fazer com o relatório, eu pedi que o relatório fosse remetido ao Ministério Público. Aliás, o Parlamento estaria a fazer bem se tiver dúvidas sobre as questões, a entidade competente para esclarecer esta questão seria o Ministério Público. Nós ouvimos aqui a maioria dizer que tudo está bem, que foi cumprida a lei. Nós, no relatório, está lá escrito que as pessoas que foram ouvidas disseram que nem tudo está bem. Há uma única pessoa para confirmar... Senhor deputado, o senhor está... Portanto, o senhor pediu uma interpelação à mesa com relação à decisão da mesa. Portanto, não está a fazer uma intervenção. Portanto, queira centrar no objeto da sua intervenção. Senhor Presidente, o recurso é fundamentado. Eu estava a fazer esse exercício de fundamentação. Tenha bondade. É o que a norma diz, não é? Portanto, já perdi o fio, a meada. Eu queria só para ter fio da meada. Sim. Que é o artigo 120 do nosso regimento, que diz que o deputado pode interpelar a mesa quando tenha dúvidas sobre as decisões desta ou a orientação dos trabalhos por tempo não superior a 3 minutos. Um momento. O senhor deputado queira continuar a sua intervenção. A senhora deputada não fez intervenção. Quem pediu a palavra foi o senhor deputado Rui Semedo. Passo-lhe a palavra para terminar o seu recurso. Não, senhor Presidente, eu estava em sede do recurso à decisão da mesa, não é? E nesse aspecto que eu achei que deveria fundamentar porque que estou a recorrer. E, de facto, este é um outro artigo que não o da interpelação à mesa. É o artigo 122, não é? Nesse aspecto eu tenho direito à fundamentação. Mas o essencial é para dizer que nós consideramos pertinente o envio do relatório à Procuradoria-Geral da República ou ao Ministério Público. A mesa entendeu o contrário. Estamos a recorrer à plenária da decisão da mesa para que se aceite o requerimento feito pela oposição, neste caso o grupo parlamentar do PSV. Obrigado, senhor deputado. Fez o seu recurso ao abrigo do 122 e no 122.5 diz também que podem ainda usar da palavra por um período de 3 minutos um deputado de cada grupo que não se tenha pronunciado nos termos dos números anteriores. Portanto, pergunto se os grupos parlamentares querem pronunciar ao abrigo do número 5 do 122. Senhora deputada Joana Rosa. Obrigada, Sr. Presidente. O regime jurídico é claro. O PSV teve a presidência
da Comissão de Inquérito. Deveria, nos termos do regime jurídico, apresentar resolução à Assembleia Nacional. Não o fez. O PCV quer passar a mensagem à sociedade em como isso está tudo enlameado, tudo em transparência. É isso que o PCV quer passar. Mas o PCV quer agora chamar a Assembleia a essa responsabilidade de ajudar o PCV a levar o processo à Procuradoria. Mas o PCV, o processo, Sr. Ministro, deve ter mais ou menos não sei quantas páginas. E já agora o Presidente da Comissão sabe lá quanto é o peso, mais ou menos, que o processo tem, não é? Portanto, isso acho que não custa o PCV carregar a pasta que tem, entregar a pasta à Procuradoria-Geral, pedir a intervenção da Procuradoria-Geral. É isso que devem fazer, para serem consequentes, para serem credíveis, para que a sociedade cabo-verdiana possa acreditar naquilo que estão a dizer. Mas como não tem como argumentar isso, fundamentar isso, convencer as pessoas em que o PCV tem razão, agora vem pedir a boleia à Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional não dá boleias a ninguém. Aqui há o regimento e há o regime jurídico a ser cumprido. Portanto, o Presidente da Assembleia Nacional tem que cumprir o regimento e o regime jurídico. É isso que se está a fazer, cumprindo o regimento e o regime jurídico. Agora, depois, Sr. Presidente, o PCV terá, nós poderemos se não tiverem transporte, poderemos até arranjar-vos um transporte para levarem o processo à Procuradoria, entregar o processo à Procuradoria e depois pedir à Procuradoria que investigue, porque nós queremos que a Procuradoria investigue, queremos que a Procuradoria, portanto, diga o que disser em relação a esta questão e queremos, havendo matéria, também que o Governo seja responsabilizado. Mas como sabemos que não há nada disso, o PCV sabe, tem essa consciência, que não há nada em relação a este processo. O PCV está a estribar-se na decisão de um elemento da Comissão de Litígios, e esse elemento que, pelos vistos, esteve até a trabalhar de um lado e do outro lado, a dar opinião na Comissão de Litígios e a defender uma empresa no outro lado. Portanto, não vão convencer ninguém com isso. Todo mundo está claro, todo mundo acha que isso está claro e evidente. O que é que o PCV quer? Portanto, Sr. Presidente, se o PCV quiser levar o processo à Procuradoria, aliás, a recomendação do MPD é para que o PCV, na verdade, leve o processo à Procuradoria para esclarecimento, para que a população possa ficar mais esclarecida e para que o PCV possa afundar-se ainda mais, porque é essa a lógica e vão lá até chegar àquilo que estão à procura. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigado. Senhores deputados, fundamentados os recursos, eu queria só também chamar a atenção para ficar o registro. O senhor deputado Rui Semedo interpôs um recurso, mas para ter recurso teria que ter tempo. E não tinha. Bom, senhores deputados, os sujeitos parlamentares não têm mais tempo. Agora sim, o debate fica encerrado. Senhora deputada Janira Alfralmada, pede a palavra para que fim. Sr. Presidente, eu gostaria de interpelar a mesa sobre a condução, porque eu não percebi bem agora o que aconteceu. Se me conceder a palavra, eu agradeceria. Não entendi? Eu gostaria de interpelar a mesa sobre os trabalhos que eu não percebi bem, essa última parte. Se me permitir. Não, sobre os trabalhos, o debate foi encerrado. Sim, eu tenho... já o debate encerrou. Sim, agora vamos anunciar o próximo ponto. Mas eu tenho dúvidas da ordem do dia. Por isso é que eu estou pedindo interpelação. Eu levantei a mão. O senhor estava... Senhora deputada. Senhor Presidente, deixe-me só... O Parlamento teve 1h30 para um debate sobre o relatório. O PCV terminou o seu tempo. Sim. Os sujeitos parlamentares terminaram o seu tempo, à exceção do Governo. E agora, dei por encerrado o debate do relatório e anunciei o novo ponto da ordem do dia. Sr. Presidente, isso eu entendi. Agora, o que eu não percebi é que o líder parlamentar interpôs um recurso. O recurso não foi votado. O recurso não tinha que ser votado. Senhor deputado, vamos anunciar o próximo ponto da ordem do dia. Sr. Presidente. Senhores deputados, peço a vossa atenção
peço a vossa atenção, anuncie o ponto, a proposta de lei que aprova a lei orgânica do Banco de Cabo Verde e convido o Sr. Vice-Primeiro-Ministro para a sua apresentação. Tenha bondade, Sr. Vice-Primeiro-Ministro. Sr. Deputado Rui Semedo, pede a palavra para que fim? E interpelar a mesa. Para uma interpelação à mesa. Tenha bondade, Sr. Deputado. Sr. Presidente, eu considerei uma violação grave do nosso regimento iniciarmos um processo de votação e ser suspenso por não votação de um grupo parlamentar, depois, pela decisão tomada, eu não estive de acordo, ou o grupo parlamentar do PSV não esteve de acordo com a decisão tomada, fez um recurso. O recurso é votado em todas as circunstâncias. Quando se recorre à plenária, deve-se dar o poder à plenária. Nenhum presidente tem poderes de recusar o poder da plenária. É o regimento que diz isso. E depois de eu ter feito, digamos, a intervenção solicitando o recurso, e de o Presidente considerar que a outra bancada ou os outros sujeitos deveriam intervir também sobre o recurso, restaria apenas o cumprimento do regimento, que era submeter o recurso à votação. Isso é uma violação muito grave do nosso regimento, porque não pode. A única forma de rejeitar o recurso é votar contra o recurso. Mas sem votação do recurso, o próprio Presidente, cuja decisão é recorrida, não pode decidir sobre o recurso. Deveria submeter o recurso à votação da plenária. Quando se recorre, é porque se considerou que, a nível daquela instância que tomou a decisão não se esgotou e não se concordou com a decisão. A decisão até pode ser a decisão correta. A decisão pode ser até correta, mas pode-se recorrer de uma decisão correta. Porque quando há instâncias e níveis com poder de decidir, tem que se passar de um nível para o outro para se aferir se a decisão está correta ou não. Portanto, nesse aspecto, acho que o Sr. Presidente e a mesa agiram mal e eu tinha que interpelar a mesa e eu não sei como é que, a que instância deve recorrer. Se já recorri à plenária, o Sr. Presidente negou o poder da plenária para decidir. Eu não sei quais são os instrumentos regimentais que me restam para novo recurso. Senhor Ministro, este negócio da concessão de serviço público de transportes marítimos interilhas está mergulhado em completa intransparência. Veja, tudo foi feito e foi bem feito pelo Governo. Primeiro, extinguiu a Agência Marítima Portuária, que tinha os poderes de regulação de transportes marítimos e estava num processo intenso de capacitação para poder fiscalizar todo e qualquer dossiê à volta desta área. O que é que fizeram? Desmantelaram o setor da regulação, precisamente para poderem fazer, sem oposição de ninguém, aquilo que estão a fazer no setor dos transportes marítimos, em claro prejuízo e desproteção dos armadores nacionais. Isto é que é a verdade. Vão injetar no âmbito do Orçamento de Estado cerca de 300 mil contos na Transisolar, quando este valor poderia ser injetado nos armadores nacionais. Recordo-vos de que a ETE, que é o grupo ao qual pertence a Transisolar, ganhou o concurso para a concessão da Cabnave. O que é que este governo fez? O governo anulou este concurso
por pressão da Câmara Municipal de São Vicente, porque há interesses deste governo e interesses imobiliários próximos deste governo nos terrenos onde está instalado a CABNAV, e a CABNAV irá ser deslocado daí, não interessa, por isso, aquela concessão. E o que é que ofereceram em contrapartida? Ofereceram em contrapartida a Transinsular de que ganhariam o concurso de transportes marítimos interilhas. E isto é que é a verdade. Tenham coragem, assumam isso. Existem provas concretas e inequívocas de todo esse processo está mergulhado na mais completa intransparência jamais visto por um governo da República deste país. Muito obrigado.